tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Fala Bet, onde a gente aposta no conhecimento. Esse programa tem a intenção de trazer muitos assuntos sobre o mercado de bets para você entender, ficar por dentro dessa nova regulamentação que está trazendo mais segurança para o apostador, para as casas e está trazendo literalmente um novo mercado com novas posições para dentro do Brasil. Então, eu quero dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje, que é o Bruno Barroso, que ele trabalha com o mercado de afiliados. E o mercado de afiliados, ele tem a intenção de trazer tráfego, principalmente para as apostas, de uma maneira que seja orgânica, parecendo ser mais orgânica, no caso, né? Bruno, seja bem-vindo ao Fala Bet. Muito legal ter você aqui. Prazer, pessoal. Eu também sou a Bruna Calegari, que sou apresentadora, mas você já deve me conhecer de outras edições. Se você não conhece, aproveita para conhecer agora o nosso podcast, acompanhar esse papo e segue a gente aqui, ativa o sininho para você receber as notificações e acompanhar sempre esse bate-papo que a gente vai ter. Bruno. Prazer estar aqui, é um prazer falar sobre esse momento, né? O mercado, esse momento da regulamentação está mudando muito, né? Toda a estrutura do Brasil, principalmente o mercado de afiliados, né? Que é, onde se comunica com o apostador. Então, toda essa definição de regras de compliance, do que pode e o que não pode, vai ser muito decisivo para como que o mercado brasileiro vai ficar. E é um prazer estar aqui protagonizando, né, puxando à frente desse mercado, né, representando a BetPass e tudo que a gente vem fazendo aí. Massa, realmente, nessa nova regulamentação, o que está falando mais alto é a maneira que as casas se comunicam com o apostador, né? Porque a gente passou por um período onde elas falavam muito sobre dar bônus e tudo mais, e como a gente viu, isso não foi positivo porque traz para o apostador uma sensação de ansiedade, de que ele, tipo, entra, faz uma conta aqui, ganha 800, faz uma conta ali, ganha 1.200. Mas esse dinheiro não é necessariamente real. Então, seria um tipo de propaganda enganosa, né? Então, a gente está agora atuando num lugar mais de respeito, segurança com o apostador, aonde o mercado de afiliados ele tem mais a ganhar, eu acredito, né? Que ele seja um momento desafiador, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade muito grande, né? Então, conta pra gente como é que está sendo isso, essa virada de chave do mercado, dele ser esse mercado aberto, sem regulamentação, para agora um mercado mais regulamentado. E o que isso trouxe de positivo para os afiliados? Legal. Bom, acho que a gente viveu dois momentos diferentes assim, no mercado brasileiro, né? Começou um boom ali em 2019, 2020, potencializado pela pandemia, principalmente. E era um momento onde o mercado explodiu e qualquer discurso era atrativo. Né? Então, estava todo mundo conhecendo, né? Tava os habitantes brasileiros ali, todo mundo sem saber muito o que era bet, começando a ter um contato ali, uma exposição. O brasileiro é apaixonado por esporte. O brasileiro é apaixonado por aposta. A gente vê aí o jogo do bicho há anos sendo ilegal, né? Todo mundo tem um tio, um pai, um avô que vai comprar pão e volta ali com a Mega Sena toda semana na fezinha. E aí veio, né, acho que o Pix, né, e o próprio sancionamento ali do Temer, que fez o Brasil realmente virar essa potência. E aí, nesse primeiro momento, né, então a gente tinha qualquer discurso, né? Você falava, vem cá, pra você conhecer, vem apostar, né? Você gosta de futebol, né? Você quer secar o seu rival. Você faz sua fezinha. Você quer secar seu rival, é ótimo. E é muito legal você ver o jogo ali, né? Com seus amigos e fazer uma fezinha. Então, teve esse primeiro momento, né? Que foi um momento ali muito fácil, né? De converter uma pessoa que estava conhecendo, né? E estava ali querendo se divertir. Depois a gente passou por um segundo momento que a gente já tinha uma base mais convertida. E aí as casas começaram a precisar de entregar um trade-off. Né? Então, esse apostador ele já conhecia, ou ele já tinha uma conta em alguma casa, ou então aquele apostador ainda que não tinha criado conta, ele já tinha sido impactado de alguma forma, já sabia como é que era o mercado, ele não tinha sido convertido ali num primeiro momento de forma orgânica, e aí as casas começaram a trabalhar, seja diretamente, seja através dos afiliados, esse trade-off, né? Vem cá que você vai ganhar alguma coisa em troca. Né? Isso podia ser um bônus, podia ser... Os afiliados usavam muito, né? Liberação de grupo, de Telegram, de WhatsApp para dar recomendação, dica, até produto, né? Infoproduto e várias outras coisas. Então, o fluxo, né? A partir de principalmente 2022 foi muito esse. Vem cá, né? Cria conta, deposita, vem jogar na minha casa e se você fizer isso, você vai ganhar alguma coisa.
E isso foi muito eficiente, né? Então, o mercado continuou uma expansão muito forte nos últimos 2 anos. E agora a regulamentação, ela cria essa mudança, né? Ela tira a força do discurso de atração, desse discurso forte que as casas e os afiliados vinham usando. E a grande mudança é que ele se torna um mercado de retenção. Né? Interessante. Então, a gente não está falando mais de um funil aberto, a gente está falando de reter cliente dentro da sua própria base. Exatamente. Em termos de marketing. Perfeito. O grande valor, eles até então, né, sempre esteve na atração e na conversão. Tá. Né? Então, estava todo mundo ali querendo se posicionar, né, crescer sua base rapidamente, né, pagando o que fosse, né, estratégias muito agressivas, inclusive, de várias casas, a gente viu nos últimos anos. E agora, né, com a regulamentação, a seriedade que traz o mercado, a própria parte dos investimentos mesmo, né, que fica mais caro ter essa operação, você tira também a questão dessa competição sangrenta, né, que existia de nascendo uma casa nova a cada dia, vindo casa chinesa aí com dinheiro praticamente infinito para tentar ganhar mercado rápido. Então, a gente começa a viver um mercado mais profissional, né, a partir pós-regulamentação, e um mercado onde vai ser mais caro converter esse apostador e precisa, para a conta fechar, ele precisa trabalhar essa retenção, essa jornada, né, esse LTV desse apostador aqui dentro. Então, um afiliado, né, ele sempre... Uma oportunidade para o afiliado, que é aquele elo, né, entre... É aquela personificação da marca, às vezes, né? Exato. O afiliado, ele consegue levar capilaridade para o mercado, né? Uma casa de apostas, né, talvez vou tirar aí a top 3, top 5, top 10 no máximo, a casa não consegue chegar lá no norte, no nordeste, no interior do sul. No interior do sul. Isso. Exatamente. Então, o afiliado consegue, né? E o afiliado, ele se comunica com a sua base muito melhor do que qualquer comunicação generalizada de um operador. Então, né, por isso que a estratégia de afiliados ela é muito forte, ela vai continuar sendo muito forte, né? Aqui no Brasil, lá fora, é porque o afiliado ele é quem consegue, ele sabe se comunicar com aquela base nichada que ele tem ali dentro e trazer esse volume e retorno financeiro para os operadores. Né? E uma diferença primordial entre afiliado e influenciador? Porque hoje a gente acho que as pessoas talvez entendam melhor o que é um influenciador do que um afiliado. Qual que seria na sua... Legal. O afiliado ele é um conjunto maior, né? E o influencer é um subconjunto dentro do mercado de afiliados. Agora complexou, né? Eu vim da área de matemática, modelagem computacional, então minha linguagem é muito de Sério matemática. mesmo? Meu Deus do céu, é todo mundo engenheiro. Eu sou engenheiro eletricista que não sei trocar uma lâmpada. Olha só. Fui mais para a área da matemática, da computação mesmo. Então, né, o afiliado, a definição de afiliado mais fácil talvez seja todo mundo que tem a capacidade de converter alguém para algum propósito. Ok. Então, existe afiliado, assim como existe afiliado de iGame, existe afiliado de tudo, né? Qualquer coisa que seja vendável, né? Plano de internet. Tem afiliado que vende plano de internet e ganha ali na recorrência. Colocando uma porcentagem, o seu código, uma coisa assim? Exato. Então, sempre que você receber um link, não sei o que.com/ref é igual um tanto de letrinhas e tudo mais. O TM. Então, isso é porque alguém está sendo marcado ali, que está indicando e remunerado por isso, porque é uma estratégia de distribuição de produto e de serviço muito eficiente. E essa remuneração, ela acontece de uma forma também que é bem transparente, porque você dá um cupom de desconto e a empresa, digamos, ela dá um desconto para o consumidor final e dá ainda uma porcentagem de referral de referência, né, para o afiliado. Então, é uma maneira da empresa, em vez dela investir aquele dinheiro, ela dá 2 descontos, um para o consumidor final e o desconto que vai ser um top-up para o afiliado. Perfeito. Eu não sei, eu não sou matemática, eu expliquei muito mal isso, mas eu acho que talvez o Bruno consiga me ajudar. Assim, não necessariamente o cliente ele precisa dar, né, um cupom de desconto, né? Normalmente, essas empresas, o que elas fazem? Elas têm um CAC, né, para trazer o seu cliente. Custo de aquisição de cliente. Boa, custo de aquisição de cliente. E acaba que o CAC, geralmente, ele é um valor alto, né? E as empresas, elas precisam reter esse cliente para compensar o CAC, etc. Mas o que importa é a estratégia de afiliados em qualquer mercado, ela
gera um CAC mais barato do que quando a empresa trabalha suas próprias formas de marketing, né? Por quê? Porque ela consegue definir bem quanto que ela vai pagar para esse afiliado, né? É muito transparente, e já a estratégia de distribuição normal, você fica ali, né, na competição do mercado, né? E você precisa investir cada vez mais. Então, por isso que o mercado de afiliado, ele criou tanto, né, essa força, né? E talvez, olhando assim para o mercado de afiliação, só das experiências que eu tive, assim, só o mercado de indique e ganhe, que ele acaba sendo mais natural, mais orgânico, que ele sai mais barato que o mercado de afiliados. Mas que no final, o indique e ganhe, ele acaba se tornando uma estratégia de afiliação também, no fim das contas. Então, assim, né, quando a gente fala de afiliado, né, então é isso. Qualquer pessoa que indique alguma coisa e ganhe por isso. E pode ser qualquer coisa do mercado. O influencer, ele é um tipo de afiliado, porque ele está ali, ele vai estar indicando, falando da casa, e ele está sendo remunerado, né? No caso do influencer, ele pode ser remunerado de forma fixa, né, por publi mesmo. Então, eu cobro R$10.000 para fazer 5 stories. Beleza, a casa paga. E ali com o influencer tá vindo branding, né? Então, a autoridade daquela pessoa, né, daquele Falar influencer. daquela marca. Exato, passa ali e vem acompanhado de resultado, de performance, né? Então, o afiliado, né, normalmente ele é remunerado pela performance. O influencer, normalmente, ele é remunerado parte por performance e parte por branding, que aí essa é a diferença. Entendi. Então, você estudou esse mercado de afiliados fora do Brasil. Existe muita diferença, porque a gente sabe que, se tratando de comunicação digital, o Brasil ele tem o seu próprio jeito de fazer tudo, né? Então, até quando a gente participa de alguns mercados externos, com a Trio, eu fui para alguns lugares conversar com muitos operadores e até PSPs e tudo mais, são, né, empresas de pagamentos. O mercado de afiliados na Espanha, na Inglaterra, é enorme. Então, assim... E o Brasil, talvez, ele tenha chegado esse mercado de afiliados meio que junto com o de influenciadores, porque o de afiliados tem alguns lugares que é muito antigo esse mercado de afiliados. Sim. E o de influenciadores e de afiliados no Brasil parece que ele chegou num momento muito próximo, assim, né? O indique e ganhe e o influenciador falando da marca, fazendo um placement, como se fosse um merchanzinho, né? Eles estão meio próximos. Então, eu queria entender se você viu alguma diferença, alguma semelhança do que acontece lá fora para o que acontece aqui no Brasil e o que a gente teve a aprender e a criar aqui dentro, que foi bem único. Legal. O mercado de afiliação lá fora, ele é muito forte, ele é muito consolidado. E acho que talvez a principal diferença que exista hoje, né, no mercado brasileiro, olhando para trás, tá? E o mercado de afiliação lá fora, que lá fora é um mercado muito profissional. Então, é um mercado muito desenvolvido, muito consolidado, né? Os afiliados, eles são profissionais, né? Assim como tem médicos, engenheiros, né? E várias outras profissões. Tem pessoas que são afiliadas àquela profissão, ela treina, se desenvolve, em muitos lugares se certifica, né? Nos Estados Unidos tem uma certificação para afiliado, que é um caminho até muito interessante, que eu acho que a gente precisa seguir aqui no Brasil, depois a gente até fala mais sobre isso. Então, lá fora existe muito essa profissionalização e o afiliado, ele passa necessariamente por uma empresa intermediária, que é uma empresa especializada em fazer essas conexões entre o afiliado e o operador, né? Porque com isso você acaba tirando a responsabilidade do operador de responder por aquele afiliado, né? De ficar monitorando, fazendo a gestão, desempenho, performance. Então, lá no mercado lá fora, né? Essa é a estrutura. A gente tem empresas intermediárias, né, que buscam desenvolver esses afiliados e fazem essa conexão, esse match com os operadores, enquanto os operadores eles focam ali no seu core business mesmo, né, em ficar ali recebendo esse apostador e gerando a melhor experiência para ele. Assim como você tem, por exemplo, na Trio a gente trabalha com pagamentos. Você tem o head de pagamentos que vai ter uma responsabilidade que vai até certo ponto. A operadora de pagamentos, né, uma instituição de pagamentos, tem a responsabilidade de outra parte. Perfeito. Então, dentro de uma operação, seja ela de, não sei, shows, ou seja ela de bet, seja ela de qualquer coisa que você precise dessa capilaridade dos afiliados, existem os profissionais head que eles vão ter uma responsabilidade até certo ponto,
que é solicitar da agência, então, de afiliados, esse tipo de métricas, de entregas, de escolha, talvez, dos profissionais e tudo mais. Perfeito. Porque é diferente do influenciador, onde você vai muito na pessoa, a agência de afiliados, ela tem a função de filtrar melhor quais pessoas ela vai conseguir colocar a marca. Então, você faz boa parte do trabalho de prospecção. Exato. Você faz a prospecção, conversão, retenção, desenvolvimento, performance, né? E faz Troca de pessoas Exato. também. Não é responsabilidade 100% do influenciador, do afiliado. Isso. É muito da agência. É perfeito. Que é um match que cada operador tem ali suas características, né? Suas preferências, né? Escolhe ali um caminho onde vai focar. E aí essas agências fazem esses matches, né? E aí no Brasil, qual que é então, a grande diferença, né? Tá. O mercado, o brasileiro, ele é um... Tem que ser estudado. Exatamente. A gente é muito diferente. Então, o mercado de afiliação de iGame, né? Ele começou e cresceu muito rápido porque todo mundo começou a ver oportunidade fácil. Sim. Né? Então, de repente, uma pessoa que, né, ali não tinha, né, um curso superior, não tinha ali uma projeção, expectativa, né, de crescimento profissional, viu na internet alguém fazendo ali, divulgando, ganhando dinheiro ali por comissionamento e falou, cara, eu posso fazer isso. E o cara do meu lado tá fazendo, tá ganhando dinheiro, tá comprando carro. E aí começou a disseminar de uma forma, né, que pegou todo o mercado que a gente chama de mercado digital, né, que são as pessoas que ficam ali na internet tentando achar formas de ganhar dinheiro, e concentrou, né, pelo fato do Brasil ser um mercado muito inexplorado, né, do lado de iGame, um mercado com a população muito grande, apaixonada e com comissionamentos muito agressivos. Né? Então a gente teve esse boom, né, muito afiliado que, né, antes não ganhava dinheiro de forma nenhuma, começou a ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 reais sem por mês. Sem precisar nem fazer todo o caminho do influencer, que era criar conteúdo, criar fanbase. Exatamente. Praticamente coisas bem mais simples, né? Até porque é bem, que nem você mencionou, a responsabilidade está na agência de fazer o encaminhamento. Então, a personalidade do afiliado não precisava ser tão impactante quanto a do influenciador. Ele precisava apenas dar vazão para todo aquele público que ele podia atingir e todo aquele público-alvo da empresa, né? Exatamente. Então, assim, no Brasil a gente teve essa... É uma responsabilidade grande para a agência também. Total. Acho que é bem importante a gente até falar sobre isso. E aí, né, outra diferença do mercado brasileiro, né? Além dessa não profissionalização, né? No sentido assim de, né, qualquer um sem instrução, sem conhecimento de regra do que podia e não podia, simplesmente vinha alguém fazendo, fazia mais ou menos parecido e no final tinha um resultado, né, muito parecido ganhando dinheiro. E assim, isso acontece até hoje. Sim. Antes da gente seguir, acontece até hoje. Então assim, eu mesmo estava almoçando, conversando com meu sócio, com até um potencial investidor, e aí ele falou, não, mas o mercado de afiliado é grande no Brasil? E aí eu falando assim, é muito grande e ele está crescendo, porque todo mundo vê esses cases de sucesso e quer entrar. E aí nisso, né, a gente estava no restaurante, o garçom estava escutando a conversa e ele passou e falou assim, vocês mexem com afiliados? Eu quero me tornar um afiliado e tal. E aí eu virei, e parecia até que tinha sido combinado, né? Poxa, né, cara? Tá falando com o investidor e o garçom chega, vendeu. Exatamente. Então, assim, isso acontece muito, né? Então, o tempo inteiro tem, né, muitas pessoas no Brasil querendo se tornar afiliados, né, vendo esse case de sucesso. E aí, a segunda grande diferença, né, em relação ao Brasil e o mercado lá fora, é porque antes da regulamentação, era muito fácil o afiliado fechar contratos direto com as casas, com os operadores. Né? Porque não tinha regra, não tinha risco, compliance, o cara precisava confiar em alguém que fosse nacional também, né? Porque as operadoras não eram nacionais. Exato. Elas não conheciam o mercado. Então, se alguém chega com a promessa de que eu conheço aqui, eu tenho tantos seguidores, podia comprar tudo, né? Não dava nem pro cara, não dá nem tempo pro cara ver o que era real, o que não era, né? Ele já tava falando, beleza, please take my money, né? E dava certo, infelizmente. Porque, na verdade, assim, você estava botando uma régua muito baixa para o mercado, né? Mas dava certo porque era muita vazão. Muita Sim. vazão de gente para trazer e muita vazão de gente que as empresas queriam. Mas agora, a gente está falando de um cenário muito mais profissional. Sim. O que, felizmente, para quem está trabalhando com isso, né? Ele se profissionalizou de uma maneira que não é mais a bagunça que estava sendo. Até você olhar antes, né, da regulamentação do lado de pagamentos mesmo, né?
a casa podia pagar o afiliado de qualquer forma. Então tinha casa que pagava em cripto, casa que pagava depositando, liberando o saldo na conta do jogador, pessoa física, Nossa. como um pagamento pelo comissionamento dele de afiliado. Então, assim, eu tô falando isso que parece loucura, né? Loucura. Olhando do ponto de vista de origem, de dinheiro, Sim, né? Caracterização de lavagem, de fraude, qualquer coisa. Sim. E tinha muita casa que fazia isso, até casa grande. Não vou citar nomes. Mas isso vai acabar, né? Então, na hora que você começa a definir essas regras... Só um pouquinho. Esse episódio vai sair depois de janeiro, então isso acabou. Você pode utilizar. Tá. Boa. Você pode voltar onde você estava dizendo assim, não vou citar nomes, isso não sei o que, acabou. Tá. Volta. E assim, não vou citar nomes, mas isso acabou. Né? A regulamentação vem para deixar o mercado sério, o mercado profissional. Então, tudo o que antes acontecia nesse relacionamento entre casa, afiliado, até em casa e apostador mesmo, né? Tudo que vinha acontecendo de desorganização, né? Caracterização de lavagem de muita coisa, graças a Deus, tudo isso vai acabar e vai se profissionalizar. Então, esse relacionamento direto, né? Afiliado, casa, ele começa a ficar muito difícil de ser gerenciado do lado da casa. Porque a casa começa a ter... lidar com vários CNPJs, né? Exato. Que são, na verdade, a compra de mídia final. Então, se você pensa... Uma empresa compra mídia de uma agência de publicidade. Ela não vai lá repassar a compra para Veja, para o Estadão, para a Jovem Pan. Não, quem faz isso é a agência, certo? Perfeito, a comparação exata. Então, né, além dessa questão do financeiro, né, a questão de risco, que eu acho que talvez seja o grande ponto assim, de virada de chave nessa regulamentação, que é onde a gente ainda não sabe exatamente como que as coisas vão ficar. Né? A definição é muito clara, né, do governo em relação a casa é responsável por qualquer tipo de publicidade. Sim, independente, como é que fica? Independente se é direto ou indiretamente. Né? Então, a casa ela pode sublocar essa forma de prospecção, então ela pode contratar agências afiliadas, né? Não precisa ser uma coisa só dela, mas ainda assim ela responde por isso. Então, como que vai ficar esse mercado, né? Lá na ponta, né? O que pode, o que não pode ser feito, como que a gente vai trabalhar esse desenvolvimento, esse monitoramento do que está acontecendo, né? E como que vai ser essa transferência de responsabilidade. Esse é o grande desafio e é por isso que as casas, principalmente, elas estão deixando de atuar diretamente com os afiliados, né? A grande maioria das casas, pelo menos a grande maioria dos afiliados, elas estão escolhendo ficar só com aqueles afiliados que, né, o dono conhece o afiliado, já jantou junto, e aí você tem um contato mais direto, você consegue controlar melhor a comunicação, o que está sendo feito. Mas quando você olha para escala, para volume, essas casas não estão estruturadas para lidar diretamente com o afiliado e trabalhar esse ponto do risco, né, na nova regulamentação. E aí por isso que o mercado brasileiro ele era muito diferente do mercado de afiliados lá fora. Só que a tendência é ele cada vez mais se aproximar para esse mercado mais profissional, né? Um mercado mais de enxuto. Responsabilidade compartilhada, né? Perfeito. E com essa conexão através dessas empresas intermediárias que conseguem, de fato, ter estrutura, tecnologia, né, know-how para conseguir lidar com o volume de afiliados e entregar o que a casa quer. Porque a casa não quer afiliado, a casa quer apostador. Né? O afiliado é um intermediário, né? Então a casa ela foca ali na experiência do apostador, na retenção desse apostador. Esse é o core business da casa. Sim. E o afiliado, que é o intermediário ali de conexão, ele é cuidado por uma outra empresa que tem o know-how disso. Muito interessante. Você que quer talvez se tornar um afiliado, como o próprio garçom aqui do nosso amigo Bruno, você tem algumas perguntas? Deixa elas aqui embaixo. A gente vai tentar entrar aqui. Eu chamo o Bruno para entrar na versão final do vídeo para vir responder. A agência dele aqui, a BetPass. E se você tem interesse em participar do Fala Bet também, manda uma mensagem aqui embaixo. Deixa um inbox para nós. Pode mandar uma mensagem para o marketing@trio.com.br também, falando o que você gostaria de trazer de assunto, como você gostaria de participar, porque a gente está on fire, a gente está bombando aqui, a gente está trazendo muitos assuntos, muitos conteúdos legais para vocês e todo mundo conversar sobre esse mercado que está bombando e está mudando tão rápido, né, Bruno? Sim. Então, você que quer virar afiliado, voltando. Você que quer virar afiliado, voltando. Bruno... Ai, volta de novo. Agora eu me abandonei todo. Se você quiser perguntar da certificação, acho que é legal a gente falar dessa parte. Vou falar.
Eu vou perguntar os detalhes cruciais para que entreguem valor real aos operadores. Daí você pode já puxar para certificação. Então, posso? Então, voltando para você que quer se tornar um afiliado. Bruno, quais são as principais coisas que um afiliado deve ter, as características para entregar valor real para uma agência e para o contratante? Boa. Bom, acho que antes da regulamentação, igual a gente estava falando, né? Eram valores de atração e conversão, né? Então, atraía, convertia um jogador em um custo barato e era isso que a casa estava querendo, né? Era o momento do mercado. Então, você fazer uma pool gigante de seguidores e você conseguir cada vez mais seguidores e você jogar nos seus stories, por exemplo, né? Que era uma coisa que acontecia muito. Era uma maneira de você converter muito rápido pessoas novas ali. Perfeito. Tá. Né? Você acredita que isso não existe mais, não é mais suficiente? Não é mais suficiente, porque vai ficar cada vez mais caro esse lead, né? A forma, né? Quanto mais white, né? Mais brando é o discurso, maior é o custo, né? Porque o discurso agressivo, né? Nossa. Ele converte muito mais, né? E aí a gente começa a passar para um mercado de retenção, né? Igual a gente veio falando. Então, esses afiliados, né? Eles não vão mais poder apenas focar na conversão. Eles vão precisar focar na conversão, na atração conversão, mas também trabalhar a retenção. E até os próprios operadores, em termos de estratégia de comissionamento, né? A gente está vendo isso refletido, né? Então, até a regulamentação, os comissionamentos eles eram muito agressivos no pagamento por FTD, que é o First Time Deposit, que é o cara que criou conta e fez um primeiro depósito qualificado. Então, era geralmente um pagamento agressivo por isso. E na retenção, né, no revenue share, que a gente chama, né, que é a divisão dos lucros, né, geralmente, né, a maioria das casas estavam com valores mais baixos. O mercado está mudando para quê? CPAs, né, que é o custo por aquisição, mais baixos, às vezes até zerados, e um revenue share mais alto. Então, a casa está disposta a abrir mão ali de um percentual dos lucros dela para remunerar esse afiliado que consegue trabalhar essa base, né, engajar, fazer essa base continuar. É difícil. É muito mais difícil. É mais a longo prazo, long term, né? Exatamente. E você mencionou, então, da possibilidade de ter uma certificação afiliado? Excelente pergunta, assim, né? O que a BetPass está fazendo, né? A gente é uma empresa intermediária, que a gente conecta o afiliado com exatamente. Uma agência baseada em tecnologia, né? Então, a gente tem uma plataforma, a gente tem toda uma tecnologia para fazer essa conexão e gerar valor para os dois lados. E a gente se responsabiliza pelo afiliado, né? Então, a gente se responsabiliza pelo que o afiliado está fazendo, está divulgando. Pela mensagem. Então, é minha responsabilidade levar para esse afiliado o conhecimento, né, fazer um treinamento, o desenvolvimento, né, uma avaliação, uma validação do que esse afiliado está fazendo. Uma compliance básico. Exatamente. Então, pode, não pode. Perfeito. Como você pode se portar, o que você não pode de jeito nenhum fazer. Exato. Então, a primeira via é o compliance, né, que ela vem na direção do afiliado para entrega, né, para a gente. E aí tem uma segunda via que é do monitoramento. Né? Então, beleza, o afiliado, né, passou ali no compliance, né, tá tudo ok, mas e aí? Ele continua cumprindo, né, o combinado, né, ele continua executando da forma que ele deveria, porque, né, lá na ponta, no indivíduo, cada um faz o que quer. Sim. E aí existe a volta, que é exatamente esse trabalho de monitoramento, né, de conseguir identificar o que está acontecendo, o que está mudando e agir o mais rápido possível. Né? Porque o indivíduo ele sempre vai poder fazer, né, o que ele quiser. A gente pega, por exemplo, assim, o divulgação eleitoral. Você tem um tanto de regra do que pode e o que não pode. Sim. Mas no final, lá no dia da eleição, o cara vai lá com a camisa, com a bandeira, vai distribuir santinho, vai começar a fazer um tanto de coisa proibida. Isso você não consegue impedir. Então, você consegue, num primeiro momento, né, desenvolver, né, espalhar essas regras para ter menos pessoas que vão fazer isso, porque senão todo mundo ia lá, né, ia ser igual um jogo de futebol. Isso. E lentamente mudando o mindset de comportamento também, né? Exato. Assim como você não vê a galera ouvindo mais fone alto em ônibus, mas ainda vê na praia, por exemplo, é um comportamento que de alguma forma foi sufocado dentro do transporte público. Perfeito. Que ainda não foi na praia. E a partir do momento que todo mundo se juntar, e eu acho que a gente consegue fazer isso, pessoal, todo mundo se juntar para que parem de ouvir cada um seu som na praia, eu acho que isso ia ser um life change. Assim. Porque uma vez eu conversei com o Dr. Felipe Rodrigues, ele disse,
que o que faz cultura são as pessoas, Sim. não é a legislação. Então, assim, vocês que estão atuando com pessoas precisam passar essa nova cultura para o afiliado, para o influenciador, para que ele gere essa nova cultura e comece a ser visto como uma coisa meio nada a ver, aquela, né, pool gigante do cara fazer qualquer coisa, palhaçada, para depois converter por nada, e que seja um comportamento ruim, né, mal visto, você realmente atuar de forma a prometer coisas, a incitar vício nas pessoas que estão jogando. Então, acho que faz parte de, principalmente vocês lidando com pessoas, é uma parte muito importante, muito louvável que vocês estejam fazendo. Legal. Então, assim, tem essa primeira parte da cultura, né? Sim. E a segunda parte que é, beleza, né? Igual o exemplo que eu estava citando, né? A pessoa foi lá, fez a propaganda política, é impossível impedir que uma pessoa faça isso, mas é possível você identificar isso rápido e você agir. Agir, né? Com contenção de danos mesmo, de consequências. Então, isso, né? Esse é o trabalho, né? Hoje, o grande desafio, né? A partir de 2025, com a regulamentação, né? Identificar o que está acontecendo e agir para impedir que isso chegue em mais apostadores, em mais pessoas e, consequentemente, que isso gere penalização para as casas que hoje são responsabilizadas por isso. E aí, né, qual que é a construção, né, que a gente vem puxando o mercado para acontecer? A gente falar de uma certificação de afiliado. Porque quando você fala de certificação, né, a gente tem excelentes exemplos, né? O mercado financeiro foi, né, um mercado que eu, antes de vir para o mercado de apostas, eu passei no mercado financeiro, foi toda uma experiência. Lá a gente tem a PIMEC, tem a Ambima, né, várias agências certificadoras, né, para cada tipo ali né, seja de influenciador que está divulgando ou profissional que trabalha no mercado mesmo. Então a gente tem certificações ali, né, que tem a parte de treinamento, desenvolvimento e responsabilização. Sim. Né? Lá no mercado americano. E recertificação também, né? Reciclagem. Ano. Exatamente, né? No mercado americano, né, a gente vive isso. Então, assim, a gente vem fazendo esse movimento, né, junto ao CONAR, né, para a gente criar essa estrutura aqui no Brasil, né, e falar o afiliado ele é um profissional, ele representa uma marca, né, ele se comunica com o cliente final. Então, é uma responsabilidade muito grande. Né? Ele precisa ser remunerado proporcionalmente por isso, porque é um trabalho muito difícil, precisa ser valorizado, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma responsabilidade, uma ética, e criando nessa estrutura de desenvolvimento e certificação, a gente consegue criar um mercado mais profissional. Sim, para que seja, além de uma cultura, seja uma prática. Perfeito, exatamente. Muito legal. Bom trocar essa ideia contigo. Bruno, seja bem-vindo sempre que quiser voltar, tá? Aqui as portas estão abertas do Fala Bet. Se você gostou, deixe seu joinha e faça suas perguntas e traga informações que você tem a respeito de afiliados e manda aí seu contato pro Bruno, vai que ele te acha, né? Para você virar afiliado dele. Valeu, Bruno. Valeu, foi um prazer aqui estar nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Bruna, Trio, todo mundo. E estou à disposição aí para a gente não só conversar sobre esse mercado, mas para a gente fazer acontecer esse mercado. Né? Acho que é um momento, com a regulamentação, com todas essas oportunidades, a gente que vai criar, né, um livro em branco nesse momento, né, que começa com algumas regras pré-definidas, mas que na prática é a gente que vai fazer esse mercado ficar profissional. Agora o Brasil é o momento onde está acontecendo isso e quem está fazendo vai ter essa grande chance de fazer do jeito que deve ser feito. Exatamente. Então, bora trazer isso e bora fazer acontecer. Valeu, Bruno. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima.